rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha, meus irmãos, como é interessante esse texto que o apóstolo está escrevendo aos hebreus, aos judeus, e ele está nos falando sobre esta importância de nós estarmos atentos ao nosso testemunho. O texto nos diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Primeiro, quando eu e você está em qualquer local, seja nós estamos nos nossos estudos, seja nós estamos nos nossos trabalhos, seja nós estamos resolvendo alguma questão da saúde, independente de onde nós estejamos, há uma grande nuvem de testemunha nos observando. Quem é? É o capeta? É os demônios? Também. Mas o texto não nos faz essa colocação. O texto nos faz uma colocação de grande testemunha como pessoas que estão nos rodeando e nos observando. Por isso que o autor do texto vai dizer: olha, deixamos de lado o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Pecado e embaraço tem uma certa distinção, mas se torna um prejuízo ou um perigo para o cristão, ambos. O tropeçar ou de lado todo pecado que nos rodeia, o pecado, né? O embaraço e pecado. O embaraço é aquilo que muitas vezes não literalmente consideras, vamos colocar como um pecado, mas é algo que vai nos atrapalhar espiritualmente. Vamos tentar com mais facilidade compreender. O que é que pode ser um embaraço para nós? E apesar que não tem como não se tornar pecado, é quase impossível isso. Vamos tentar fazer uma analogia bem clara. Se eu pego meu celular, eu passo o dia todo no meu celular, ou grande parte do meu período é para o meu celular, e eu não tenho uma vida de buscar a Deus pela oração, pela leitura da palavra, por uma consagração, por um jejum, eu estou dedicando o meu tempo somente ao celular ou a algo, seja o que for, isso está se tornando um embaraço para mim. Isso que é embaraço, no sentido de alguma colocação que eu estou falando. Se tem algo que está me atrapalhando o crescimento espiritual, essa colocação pode ser falada como embaraço. Tem algo que está travando a minha vida espiritual, eu não estou crescendo espiritual. Pode ter algum embaraço aí no meio, alguma coisa. Pode ser alguma influência de alguém que está te influenciando. Pode ser uma atitude sua ou minha que está nos embaraçando. Então, há diversos tipos de embaraço. Olha, um exemplo. Se eu pego o dia todo e estou ouvindo estudo, não estou pecado porque eu estou ouvindo estudo. Eu estou estudando, mas eu também tenho que tirar um período para ler a Bíblia, para orar. É isso, tem hora que dedica mais, nenhuma coisa e nem outra não. A gente cristão tem que ser tudo, irmãos. Orar, ler a Bíblia, ouvir estudo, tudo isso. Aí dedica só nenhum nem outro e aí começa a se embaraçar. Por quê? Tem hora que está sem jejum, outra hora está sem palavra, outra hora está sem oração, e aí? Não é verdade? Então, embaraço é aquilo que nos tira a espiritualidade para com Deus, nos deixa mais frios referente à presença do Espírito Santo. E o pecado? O pecado
Se a gente for citar nome de pecado por detalhe, né? Tanto pecado que existe, mas na frente a gente cita alguns. Mas o pecado. Mas por que o autor do texto diz isso? E na frente ele vai dizer assim, ó: corramos com paciência. Eu nunca vi, meus irmãos, alguém correr com paciência. Porque o sentido aqui, o que nós entendemos, correr não é alguém impaciente, não é alguém paciente. Quando alguém corre, está mostrando impaciência dele, ansiedade dele, uma certa pressa dele, não paciência. É o contrário. Mas o que o texto está mostrando? O texto está mostrando assim, o texto quer nos falar desta forma: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como assim? Corramos com paciência. Oração, jejum, palavra, buscar a Deus. Paciência está na questão das dificuldades. Ou seja, corramos, mas tenhamos paciência em meio às dificuldades que nós vamos enfrentar nesta caminhada. É isso que os textos estão nos mostrando. Porque quando nós corramos espiritualmente, mas nós temos que ter a paciência para enfrentar os obstáculos que vão aparecer na nossa frente, para tentar nos parar. A paciência com as lutas na família, a paciência com as doenças, a paciência com o problema na sociedade, o problema na área financeira, seja qual for, temos que ter paciência, mas continuar correndo espiritualmente, buscando a Deus. É esse o sentido do texto. O texto não está mostrando algo inexistente, não, pelo contrário, o texto está mostrando uma existência não no âmbito visível material, mas no âmbito espiritual. O texto está nos mostrando a questão espiritual. Porque quando nós para e lê a Bíblia querendo interpretar por questões materiais, muitas vezes nós não compreendemos, mas nós, quando olhamos com um olhar espiritual, nós compreendamos o que a palavra está nos ensinando. Vamos mais à frente. Mateus 23, e deixa eu fazer só um posicionamento muito breve aqui. Por que o texto também nos orienta isso? Por essa nuvem de testemunhas estar nos observando, para não trazermos um certo escândalo também ao Evangelho de Cristo. Por nós não trazermos ao Evangelho de Cristo murmurações e escandalizações de pessoas de dizer: ah, mas ele é crente, ele é isso, ele é aquilo, ele é A, B, B, C, D, F, G, e talvez para no alfabeto todo. Aí nós, com as nossas más condutas e nossas más atitudes, nós acabamos escandalizando o Evangelho, e é bom nós termos essa preocupação para não escandalizarmos o Evangelho. É bom nós ter esse cuidado para dar um bom testemunho, para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida, e Deus venha nos abençoar e abençoar todas as vidas. Porque eu sempre prego e digo isso: o nosso testemunho são um dos maiores ganhadores de alma. Tem hora que a gente prega muito, a gente fala muito, a gente faz muita coisa, mas se nós não tivermos uma boa conduta, nós desprega com as nossas atitudes e com o nosso testemunho. E esse é o perigo, muitas vezes, que nós devemos ter essa certa cautela e pedir força e direção a Deus, para que nós empenhamos de conformidade o Evangelho nos orienta. Amém, meus irmãos? Vamos para Mateus 23, 25. Louvado seja Deus. Mateus é fácil de encontrar, né, meus irmãos? 23, 25, é isso mesmo. Estou seguindo uma sequência aqui. Glória ao Cordeiro. Que nos diz o texto, eu vou fazer menção dessa vez, tá? Ai de vós, esquibras e fariseus, hipócritas, pois que limpar o exterior do copo, do prato, mas inteiramente está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Jesus fez essa palavra, que é uma palavra muito, alguém pode dizer, a palavra pesada, e realmente a palavra aqui de Jesus é uma palavra que confrontava. O grupo dos fariseus, o grupo religioso do judaísmo, que era um grupo que lia a Torá, seguia os ensinamentos de Moisés, da lei mosaica. Os escribas são todos aqueles que escreviam a palavra de Deus, que eram leitores, pessoas que faziam exposição do texto bíblico. Eram os escribas, liam também, escreviam a respeito da palavra de Deus.
Tudo bem, até aqui nós compreendamos. Jesus primeiro mostra aos fariseus, a este grupo religioso, tanto como os doutores na área da escrita e da verbalização da palavra, que eram os escribas, Jesus mostra para eles a necessidade de uma doutrina não somente exterior, esperiótico do lado de fora, mas uma doutrina interior. E eu tenho me preocupado muito, meus irmãos. E se você analisar na internet o que você vê de crente doutrinado, tribulado, bipolar, fofoqueiro, contendeiro, não é brincadeira não, meus irmãos. Pessoas vestidas até o pé, mas as outras coisas também estão até o pé, e aumenta o aspecto negativo. Então, o que Jesus mostrou nesse texto é a preocupação de muitos ter um aspecto visível para o homem bonito, mas para Deus não estar bonito. Esta é a preocupação, e minha preocupação particularmente, eu tenho muita preocupação. Eu falo, Deus me livra de uma aparência de um cristão de fora e por dentro está completamente distinto daquilo que eu estou mostrando. Eu peço esse livramento, porque o meu conteúdo de fora tem que estar primeiro sendo relacionado para o de dentro. Jesus falou assim, limpa, ele fez uma analogia, limpa primeiro, fariseu, o teu copo do lado de dentro, que o exterior vai ser limpo. Jesus mostrou para ele isso, porque os fariseus, eles vestiam bonito, lindos, tinham uma aparência de quem jejuava e mostravam isso, e faziam diversas questões, mas a Bíblia diz que eles negligenciavam os órfãos e as viúvas, que é o segundo mandamento, que é o amor ao próximo como a ti mesmo, que este é, e o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o que cumpre todos os outros mandamentos. E eles eram pessoas tão mal que foi os próprios fariseus que mandaram matar Jesus. Nos mostrava a inveja, homicídio, todo tipo de coisa ruim. Jesus falou, vocês são filhos do diabo, vocês querem satisfazer o desejo do coração dele, e ele foi homicida e mentiroso desde o princípio. Jesus falou isso a respeito. A nossa santificação é corpo, alma e espírito. A Bíblia diz, seja vós santos em toda maneira de ver, corpo, alma e espíritos irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Mas a preocupação, como eu falei, irmãos, temos que ter uma preocupação em nossa mudança interiormente. Eu sempre falo, e eu acho que eu fui ensinado muito errado, eu falo isso com qualquer um, eu acho que eu fui ensinado primeiro a mudar o lado de fora em vez de mudar o de dentro. Entendeu? Então primeiro mudemos o nosso interior, ensinemos as pessoas a mudar o interior. Que adianta, meus irmãos, ter muita gente dentro da igreja bonito, vestidinho até a canela, fofoqueiro, linguarudo, contendeiro, invejoso e outras coisas mais. Que adianta isso, meus irmãos? Precisa uma mudança do interior para o exterior. O crente que ele muda o seu comportamento nos seus sentimentos e pensamentos, automaticamente ele muda as suas atitudes. O crente que ele tem um pensamento a respeito da modéstia, que é um cristão que sabe que a imoralidade não é correta, ele não vai se vestir indecentemente, porque ele tem noção, porque ele aprendeu aquilo, ele compreendeu que aquilo não é correto. Mas é o perigo se nós estamos bonitos por fora e por dentro nós estamos. Paulo já orientava as igrejas, olha, eu vejo que vocês estão cheios de inveja, de malícia, que vocês estão cheios de muita coisa. Paulo escrevia algumas cartas e dizia isso. Paulo falou, tirai o fermento velho, trazei, fica um novo fermento dos pães asmos, aquele que não, na verdade, os pães asmos não tem nem fermento, uma nova massa, uma nova conduta. Então, o primeiro passo nosso, meus irmãos, na doutrina é observarmos o nosso interior. Como é que eu estou diante de Deus nos meus pensamentos e meus sentimentos? Será que eu sou uma pessoa que eu estou refletindo realmente a natureza de um cristão na minha forma de sentimento e pensamento? Ou eu estou só numa conduta, eu estou sendo um religioso mostrando que eu tenho uma aparência?
Você vê isso em várias religiões por aí. Tem uma linda aparência de cristianismo, mas por dentro não tem cristianismo. Então, primeiro avaliamos isso. E isso eu aprendi agora. Eu não sabia disso. E realmente, irmão, é o primeiro, porque a pessoa deixar a roupa curta, imoral, é fácil. Quero ver deixar o coração puro, perdoar o próximo. Sabia que uma das coisas mais difíceis é perdoar o próximo? É uma das coisas mais difíceis. Então tem gente que, como o pastor uma vez estava ensinando e falou, tem gente que parece tão aparentemente e que é intrigado com outros, não conversa com outros, né? Contente com todo mundo, fala mal de todo mundo, não tem amor ao próximo na questão de ajudar o próximo. Que amor não é o amor que prega por aí. Eu já preguei isso, já dei ensinamento, não preciso voltar atrás. Estou falando do amor verdadeiro, que é o amor em ajudar sem esperar nada em troca e falar a verdade. Esse é o verdadeiro amor. Mas o que Jesus falou, isso é ponteando. Cuidado. Jesus falou, cuidado com os fariseus. Vocês obedecem tudo que eles falam, mas não procedeis como eles. Por quê? Porque a conduta deles era uma conduta não exemplar. Eles pregavam e eles não viviam o que eles pregavam. Temos que tomar cuidado para nós não enquadrar nesse grupo de somente cristãos, aparentemente, e por dentro nós está numa situação delicada. Vamos pedir misericórdia e força a Deus, fazer essa análise, essa avaliação. Vamos correr aqui na frente. Ih, meu Deus do céu, será que nós temos tempo? Vamos lá, Efésios, vamos abrir em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo número 5. Louvado seja Deus, louvado seja o Eterno. Mais à frente tem mais, meu irmão. Nós vamos ver algumas questões que eu nunca falei até agora. Será que dá tempo, meu Deus do céu? Eu falei Efésios, capítulo 5. Moara já encontrou, Moara? Grande surpresa aí, já encontrou o texto? Quer ler? 5, capítulo 5, versículo 3 até o 5. Versículo 3 até o 5 do capítulo 5. Louvado seja Deus. Tem que houver o mate. O texto nos apresenta, o apóstolo está nos escrevendo a respeito de alguns tipos de ações que são pecaminosas. Realmente, irmãos, para ser cristão e entrar no céu não é moleza. Não é à toa que o texto diz que o reino do céu é tomado à força e que a porta é estreita. É muito difícil a salvação. Eu estava conversando hoje com alguns irmãos sobre isso. É mais fácil nós ganhar R$1 milhão do que nós ser salvos. E realmente é verdade. A salvação é muito difícil, é por isso que a gente tem que se dedicar. Por isso que Jesus falou, esforçai, porque realmente não é fácil. Para nós chegar lá, nós estamos no caminho da salvação. Agora permanecer é o mais difícil. Mas se nós ficar firme com Jesus, nós chegamos lá, não é verdade? Vamos lá. O texto nos nomeia algumas condutas que não são ao cristão, não são corretas ao cristão. Vamos lá. Primeiro vai nos citar mas a toda prostituição. Prostituição, vocês sabem, seja uma ação fora do casamento. A gente já sabe que é prostituição, não precisa eu entrar em detalhe a fundo, né? Impureza é tudo aquilo que não é puro, é tudo aquilo que é imoral, é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus.
Entendeu? Impureza é isso. Impureza é aquilo que não é puro, aquilo que a gente vê que não é correto de acordo com a palavra de Deus. E eu não quero citar detalhes por detalhes. Vamos lá. A avareza. Avareza. Apegar-se ao dinheiro. Não é verdade? Meus irmãos, e diz mais: torpeza. O que é a torpeza? A torpeza é um ato obsceno, vergonhoso. Parvorice é tolice. Chocarrice é um gracejo arrogante, uma zombaria, um desrespeito. Aqui é só nomeado entre nós algumas questões que nós temos que fugir dela. Algumas questões aqui se dão à parte do interior e outras ao exterior. Quando nós vemos da prostituição, claro que ela pode ser uma prostituição também interior, por imagens, como a própria diz, a Bíblia nos orienta e diz para não cobiçarmos nada do próximo. E na questão que diz de relacionamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Jesus falou que olhar e desejar no seu coração comete adultério com ela. Então nesse sentido da prostituição, está tanto ligado como na questão racional do pensamento do interior, como na questão física também da prostituição praticada na questão materialmente ou fisicamente. Mas na questão da impureza também tem a impureza pela mente, pensamentos maliciosos, a gente ficar pensando né? Tudo bem, o pensamento vem para todo mundo, agora a gente tem que repreender, não é verdade? O pensamento vem para todo mundo, o pensamento mal, o sentimento mal vem para todos nós. Quem é aí que vai dizer que não vem isso? Vem para todo mundo. Agora a gente não pode alimentar o pensamento pecaminoso, não pode deixar ele tomar conta da nossa mente, do nosso coração. Temos que repreender, buscar a Deus para que este mal saia, no nome de Jesus. Então a impureza ela pode vir nesse aspecto também, meus irmãos, tanto do interior como do lado de fora, de algumas formas. E a avareza já está nesse sentido também, interior, e também na questão física, que é alguém que é apegado e não vai liberar, ajudar ninguém, outras coisas mais. Nós vemos mais aqui, como foi mencionado, a torpeza, um ato obsceno, vergonhoso, que pode ser de qualquer forma colocada. A tolice, a sua forma de não exercer a sabedoria da maneira correta. E a chocarrice, como a questão de zombaria ou piadas obscenas, etc, etc. Você vê aqui que tem coisas que são bem ligadas ao interior, outras são ligadas mais ao lado de fora. Então aqui nos mostra a santificação, tanto na parte de dentro dos sentimentos e pensamentos, como da parte de fora nas nossas ações e conduta. Amém? Eu acho que esse texto está por aqui por enquanto. Vamos só ler Tiago, depois eu quero fazer uma pincelada muito rápido aqui para a gente terminar. Vamos ler Tiago 1:26. Depois vamos citar algumas outras coisas. Tiago 1:26. Eu estou rápido, meus irmãos, porque eu estou com medo de não dar tempo. E eu não gosto de ficar por metade, não. A pessoa fica sem entender direito. Que se alguém encontrar, pode ler, irmãos, que tem hora que tem uma dificuldade de encontrar, que só louvado seja o nome do Eterno. Tiago capítulo 1, versículo 26, por gentileza. Se alguém de vós cuida ser religioso e não refreia a sua vida, antes engane o seu coração, tá? Religião, esse é vão. Amém, até aqui, obrigado. Aqui o texto está nos mostrando, Tiago escrevendo sobre a questão de refrear a língua. Ele falou: todos os animais, o homem dominou tudo, domou, mas a língua ninguém domina. É como um pedacinho de fósforo, vamos dizer na linguagem atual, que você pega, jogou ali na floresta, um exemplo, em um mato, em um campo, pegou fogo. A língua está cheia de peçonha, no sentido de veneno mortal, e é inflamada pelo inferno. O que o apóstolo está escrevendo, ou o que Tiago está escrevendo, ele está dizendo para nós termos cuidado com a nossa fala, a nossa forma de falar, seja a nossa forma de falar com questões ou arrogância, ou a nossa forma de falar no quesito de não falar o que não convém.
o que ele orienta, dizendo: se alguém diz que é religioso, tem uma religião, mas esse não refreia a língua, não toma cuidado nas suas palavras, este aí está enganando. Aí não tem religião nenhuma, a religião dele é inválida, porque a língua dele está fazendo ele pecar. A língua é tão perigosa, irmãos, que tem gente que morre por causa da língua. Fala o que não pode, onde não pode, com quem não pode, e se prejudica. Cuidado da língua para a gente não. A Bíblia diz: olha, de uma boca pode proceder bênção e maldição. Não amaldiçoar o irmão, não falar mal do irmão, não murmurar, não reclamar, não falar o que não pode, saber como falar. Então a língua, meus irmãos, temos que tomar cuidado. Tem hora que a gente sem querer já falou uma coisa, né? Sem perceber a gente já falou algo. Isso acontece com todos nós. Sem perceber a gente, quando pensa que não fala: meu Deus, não era para me ter falado isso, não era o momento certo, não era a hora certa, nem a maneira certa de eu falar isso. Então é por isso que a Bíblia nos orienta a ter um certo cuidado com a língua, com a nossa forma de falar. Agora eu quero entrar, meus irmãos, em Mateus 24, 26, versículo 41. Vamos voltar de novo, já estou terminando, vou fazer uma conclusão aqui. Eu tenho que fazer uma conclusão. Mateus 26, capítulo 41. Vou fazer o texto aqui, a menção rapidinho. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é. Jesus está no Getsemane. Jesus vai orar uma noite toda. Está orando por uma hora. Jesus orando um período de tempo. Jesus falou com os discípulos: olha, vocês não conseguem orar comigo nem uma hora. Foi no momento que Jesus é pego para a sua crucificação. Os discípulos de Jesus estavam muito cansados, não estavam conseguindo dormir ou ficar acordado. Jesus foi 3 vezes orar, quando ele diz: Pai, se possível, passa-me esse cálice, mas que não seja feito a minha vontade, mas a tua. 3 vezes repete a mesma oração. Volta a ver os seus discípulos em certo período, que estavam dormindo, diz: vocês não conseguem vigiar nem uma hora comigo. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O texto nos apresenta a importância de estarmos vigiando. O texto primeiro nos mostra que o nosso espírito e o Espírito de Deus que está em nós é forte, está pronto, preparado para a peleja, mas a nossa carne, como tendência e inclinação ao pecado, ela é fraca, e por ela ser fraca, ela tem a tendência de nos levar para o pecado. E agora é que eu quero entrar naquele texto que foi lido de Gálatas, que nós lemos, onde há uma luta entre a carne e o espírito. Depois, se eu conseguir, eu termino o resto. O que a Bíblia está nos orientando é para nós. Leia aqui o texto comigo, se eu não me engano, Romanos 8:11. Deixa eu ver se é Romanos 8:11, que aí depois eu faço a conclusão. No meu tempo dá para fazer a conclusão. Romanos 8:1 diz assim, irmão: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 13:14 agora, que nos diz assim, Romanos 13:14, meus irmãos, deixa eu ver se é isso mesmo. 13, não tem esse 13:14 não, acho que eu errei aqui o texto. 13, é só até o... não, tem o 14, tem. Mas revesti vós do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Pronto, vou fazer a conclusão. Olha, o texto está nos mostrando que nós devemos revestir do Senhor Jesus Cristo, e não tenha cuidado de fazer na vontade da carne as suas concupiscências.
Ou seja, nós temos que revestir de Deus, do poder de Deus. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que santificar a nossa vida, separar para Deus. Nós temos que buscar a Deus para que nosso espírito esteja forte. Se o nosso espírito estiver forte, nós vamos vencer os desejos da carne. Agora, se a nossa carne estiver forte, se todo dia só enche a pança, se todo dia nós fica só em alguma coisa entretido e nós não busca a Deus, se nós estamos indo pela contramão da palavra, fazendo o que não pode, ouvindo o que não pode, agindo como não pode, a nossa carne automaticamente ela vai tomar uma proporção maior e ela vai se tornar predominante. Ela vai predominar e vai estar acima do nosso espírito. Então, o que vai decidir a nossa conduta é as nossas ações. A Bíblia diz que se temos o Espírito de Deus, também é necessário andarmos em Espírito. Andar em Espírito. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós estiver, meus irmãos, minhas irmãs, alimentando o Espírito, quando vem a vontade de fazer coisa errada, vem a vontade da gente ir para tal lugar, ouvir uma coisa imoral, fazer uma coisa imoral, dá vontade da gente ir com as pessoas ímpias, ir para um jogo, jogar algum tipo de jogo, seja qual tipo, dá vontade de vestir, um exemplo, a irmã, uma mini saia, o irmão vestir uma roupa mais, uma bermuda ou uma roupa mais apertadinha, dá vontade de se maquiar, dá vontade de prostituir, de adulterar, dá vontade de várias coisas. Se o nosso espírito estiver forte, nós vamos vencer essa vontade. Se nós estiver orando, jejuando, lendo a Bíblia, vigiando, nós vai vencer esses desejos. Mas se nossa carne estiver altinha e nós não estiver buscando a Deus, tenha certeza que de pouco a pouco o pecado vai nos levando. Pouco a pouco o pecado vai nos chamando, nos atraindo. Eu já passei por isso. Experiência. Se o crente não orar, se o crente não jejuar, se o crente não vigiar, a gente começa a se inclinar aos poucos, e é aos poucos mesmo, não é de um dia para o outro não, a gente começa aos pouquinhos, hoje um pouquinho, amanhã outro pouquinho, quando pensa que não, a gente está dominado pelos prazeres carnais. Uma certa cautela, irmãos, um certo cuidado. É por isso que a Bíblia está nos orientando que tem essa briga dentro de nós, meus irmãos. Todo dia vai vir um desejo da carne, todo dia vai vir a vontade de pecar, mas todo dia também vai vir a vontade de buscar a Deus, e nós fazemos a escolha. Eu quero buscar a Deus, ou eu quero alimentar a minha carne com os desejos carnais? Eu quero buscar a Deus, ou eu quero satisfazer a minha carne com os desejos carnais? Eu ouvi uma irmã falando um negócio hoje, eu achei muito interessante essa analogia que ela fez para a filha dela. Ela falou que a filha dela queria ver o eclipse, olhar, e não é indicado olhar sem o equipamento ideal, né? Para não causar danos à visão. Aí ela falou: não, filha, você não pode, filha. Filha, é igual o pecado, filha. É um momento prazeroso, um momento momentâneo, mas a consequência é perder a salvação. O eclipse é a mesma coisa, é um momento, algo rápido, passageiro. Você vai desfrutar ali de ver, mas pode causar um dano irreversível da sua visão, talvez ser danificado e ficar até cego para sempre. Ela fez essa analogia e eu achei muito coerente e falei: rapaz, que analogia boa, irmã, bonita você ensinar para os seus filhos, muito boa, gostei. E é verdade, o pecado é um momento de prazer que pode nos trazer um malefício eterno, se não dá tempo a gente se arrepender. Porque entrar no pecado é muito fácil, o difícil é nós sair de lá. Eu já passei por tudo isso que eu estou pregando aqui hoje. Se a gente foi enlaçado pelo pecado e o pecado tomar conta de nós,
É difícil para nós sair de lá. Sai, mas é complicado. É complicado. É melhor não experimentar, para que não corra o risco de ficar lá, porque muitos não conseguiram sair. E muitos estão tentando sair. Oremos para que consigam sair, não é verdade? Então o pecado, irmãos, é coisa perigosa. Tem um hino que diz: o pecado não dói, o pecado destrói. Tenha cuidado com esse tal de pecado, que o pecado não dói. Mas o pecado dói só depois que recebe as consequências. Aparentemente faz tudo que a gente quiser, se a gente quiser viver à vontade da carne. Mas no momento não tem consequência, mas durante um período de tempo lá na frente, as consequências do pecado é gerado. Então, essa certa cautela, meus irmãos, que a palavra nos traz hoje. Essa palavra não é para nos mostrar que nós já estamos com a vitória, não. Essa palavra é para nos mostrar que nós temos que permanecer firme até o fim. Como eu falei, todos nós falhos, todos nós erra, todos nós falha, todos nós peca, mas nós não podemos deixar o pecado tomar conta de nós. A Bíblia diz: se pecares, há um advogado, o nosso Deus. Se eu pequei, e na verdade todo dia pecamos, é o que a Bíblia nos diz. Quem diz que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. Quando nós pecamos, nós temos que pedir perdão a Deus, bater a poeira e correr em santificação novamente. Não deixar o pecado tomar conta da nossa vida, não deixar que o pecado tome raiz na nossa vida. Mas se por acaso, em algum motivo delicado, for um pecado de uma proporção maior, é o necessário tomar mais esse cuidado. Porque tem pecado que tudo é pecado, não há pecadinho nem pecadão, mas tem situações que é mais delicada e talvez é mais difícil, né, para sair. Mas vamos vigiar, né? A Bíblia diz que todo mundo está sujeito a cair, todos que estão em pé. E a Bíblia diz: quem diz, ou quem diz estar em pé, olha que está em pé, cuidado para que não caia. Jesus quer dizer assim na palavra dele: olha, você que acha que você, tudo isso, cuidado para não cair, cuidado para nós não cair. Então vamos vigiar, porque a nossa carne, mas como eu falei, se cair, não fica caído não. Tem gente que fica caído, não. Cair, Sansão caiu muito. Eu ia trazer o exemplo de Sansão, até esqueci. Sansão seguiu o exemplo da carne, foi numa situação muito complicada, passou muito perrengue por causa. Davi também, por causa de escolher os desejos da carne, passou luta, mas no final se arrependeu, deu tempo para eles se arrependeram. Então, se caiu, se levanta, pede força a Deus e continua se santificando, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, meus irmãos? Pode dar um glória para Jesus. Cinco minutos que eu passei, 5 minutos a menos, 5 minutos a mais, não vai atrapalhar a sua janta não, tá? O pastor quer terminar? Então vamos fazer só essa oração da fé. Deus abençoe os irmãos compreenderam a palavra, né? É uma palavra boa, né, irmãos? Que mostra para nós buscar mais a Deus, né? Que nós somos fracos, mas Deus é forte e vai nos dar força, né? Deus poderoso, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por esta palavra que foi ensinada